o Senhor, na sua bondade, de tempos em tempos, nos recorda a necessidade de nós reconsagrarmos a Ele a nossa vida. O que Deus pede de nós muitas vezes, queridos amigos, é que nós continuemos uma atitude de perseverança. Felizes são aqueles que desde a sua infância têm o privilégio de ser conduzidos nos caminhos de Deus. Felizes são aqueles que têm a oportunidade de fazer escolhas baseadas na vontade de Deus. Felizes são aqueles que fazem com que a palavra de Deus seja a essência da sua vida. Mas a grande pergunta que devemos fazer a Deus é: está a nossa decisão ou o nosso coração em sintonia com a vontade de Deus? Queria vos propor a leitura de um outro texto que encontramos no livro de Josué, capítulo 1. Um texto muito conhecido também, mas que está relacionado justamente com esta ideia de que, como crentes, nós devemos viver uma existência completamente dedicada ao Senhor. O título da meditação desta manhã é Uma Vida Inteiramente de Inteira Dedicação. A Danila e o Glauco hoje dedicaram a sua pequena Leonor ao Senhor. Nós, dentro de instantes, estaremos também a passar por uma experiência de rededicação ao Senhor ao participarmos da cerimónia da Santa Ceia. Muitos daqueles que aqui estamos já fomos batizados e o Senhor, na sua bondade, de tempos em tempos, nos recorda a necessidade de nós reconsagrarmos a Ele a nossa vida. Quando Josué estava para assumir a gigantesca tarefa de liderar o povo de Israel, o Senhor lhe disse, Josué, capítulo 1, verso 7, o seguinte: tão somente esforça-te e tem bom ânimo. O que Deus pede de nós muitas vezes, queridos amigos, é que nós continuemos uma atitude de perseverança. No Novo Testamento, muitas vezes Paulo fala da experiência da perseverança como sendo uma característica fundamental na vida dos cristãos. No livro de Apocalipse, a perseverança ou a paciência é considerada ou é apresentada como uma característica distintiva do povo de Deus nos últimos tempos da história da Terra. Depois, Deus continua dizendo, para teres cuidado de fazer como o meu servo Moisés em tudo o que te ordenou. Dele ou dela, da lei, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte a tua boca do livro desta lei, antes nela medita de dia e de noite, para tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Verso 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Queridos irmãos, prezados amigos, muitas vezes ao longo da nossa existência nós queremos escolher caminhos que estão em sintonia com a nossa vontade, que estão alinhados com os nossos gostos. Mas a grande pergunta que devemos fazer ao Senhor é efetivamente aquilo que estamos a pensar ou aquilo que pretendemos realizar na nossa vida está realmente em sintonia com a vontade de Deus? Está alinhado com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina que é o plano do Criador para a existência dos seus filhos? Muitas vezes as pessoas falam sobre questões éticas ou morais, assuntos relacionados com conduta. Muitas vezes ouço pessoas a dizerem, não me parece que isto esteja errado, não vejo nenhum problema, ou não acho que esteja errado fazer assim, ou escolher assado. Mas a grande pergunta que devemos fazer a Deus é, está a nossa decisão ou o nosso coração em sintonia com a vontade de Deus? Aquilo que Deus dizia a Josué naquela altura era que ele não se desviasse da lei, nem daquilo que Moisés tinha recebido da parte de Deus para ensinar ao povo. E hoje
E talvez, ao longo da história da humanidade, a grande tragédia do homem é tentar fazer o seu próprio caminho. Mas Salomão diz que há caminhos que ao homem parecem retos, mas o seu final qual é? É a morte. Sabem, queridos irmãos, a verdade é que só existe um caminho que pode efetivamente ser de sucesso. E o Salmo 144 apresenta-nos uma informação extremamente interessante, quando no Salmo 144, no verso 15, é dito o seguinte. Salmo 144, verso 15. Muitas vezes o povo de Deus pode ser visto como sendo um conjunto de pessoas que têm uma visão estreita das coisas. Mas olhem o que Davi, ao escrever este salmo, diz. Bem-aventurado é o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Felizes são aqueles que desde a sua infância têm o privilégio de ser conduzidos nos caminhos de Deus. Felizes são aqueles que têm a oportunidade de fazer escolhas baseadas na vontade de Deus. Felizes são aqueles que fazem com que a palavra de Deus seja a essência da sua vida. Deuteronômio capítulo 6. Gostaria que me acompanhassem na leitura deste versículo, ou deste texto. Deuteronômio capítulo 6, o verso 4 e o verso 5. Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com todo o teu poder. Ao longo da vida, nós somos convidados a amar Deus cada vez mais. Porque reparem, amor não é algo que possamos dizer, eu amo e já cheguei ao topo. O amor é algo que está permanentemente em construção. Por esta razão é que a Bíblia nos diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Porque à medida que vamos crescendo, à medida que vamos nos desenvolvendo, que vamos conhecendo mais sobre Deus, também mais a nossa capacidade de amar a Deus aumentará. Porque à medida que o conhecemos melhor, à medida que o admiramos mais, à medida que colecionamos experiências de crescimento em fé, mais facilmente o Senhor poderá se revelar a nós, a sua palavra ser compreendida por nós, a sua vontade ser entendida e vivenciada na vida daqueles que o conhecem e daqueles que o amam. Mas gostaria de partilhar convosco ainda mais um texto das Escrituras. Um texto que nos ajuda a entender, sobretudo, o porquê do Senhor nos estar a convidar a uma relação de intimidade com Ele. E o texto que vos quero propor encontra-se em 2 Timóteo. Segunda Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. E aqui nós vamos encontrar o apóstolo Paulo já no final da sua existência, no final dos seus dias. E ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Queridos e prezados, quando nós nos dispomos a viver a vontade de Deus na nossa existência, quando isto se torna a norma e não a exceção, quando isto é a regra e não apenas uma situação pontual de obedecermos ou de vivermos em sintonia com Deus, o final da nossa vida não é um mar de lamúrias, ou uma depressão, ou uma
situação de desespero por uma vida sem sentido, na expectativa da aproximação da morte e do final da existência, mas sim uma etapa de alegria e de sensação de satisfação, porque combatemos o bom combate, porque vivemos uma carreira seguida nos passos de Jesus e porque vivenciamos uma existência que foi guiada pela confiança e pela fé na palavra de Deus e na promessa das suas garantias. Por isso, queridos amigos, o Senhor nos promete a salvação. E é por esta razão que novos ou já mais velhos, nós podemos ter a expectativa de que quando Jesus regressar, Ele nos poderá chamar para a ressurreição ou para participarmos com Ele na vida eterna.